E hoje, em mais um podcast aqui diretamente dos nossos estúdios, aqui no Do It Cowork. Eu sempre digo que o Cowork é um espaço muito legal para você trazer a sua empresa, trazer o seu negócio e vir trabalhar e fazer reunião, fazer evento. O Do It tem tudo isso aqui para ti. Hoje vamos falar de psicologia parental, família, filhos, criação de filhos. Seja bem-vinda, doutora Roberta Rios. Obrigada, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui, eu adoro falar sobre temas que trazem aí, né, muitas conexões, muita informação de qualidade para as famílias, muito obrigada. E olha, todo mundo precisa, né? Então se eu fosse você, tem filho, já fica nesse podcast, já te inscreve, já segue no Instagram, doutora, qual é o seu Instagram? Psicóloga Roberta Rios. Então já segue ela no Instagram, já fica ligado porque eu tenho certeza que nesse podcast vai ter muita informação que com certeza vai te ajudar no seu dia a dia, na criação dos seus filhos, né? E vai tirar muita dúvida também, né, doutora? Com certeza. Mas pra gente começar, eu gostaria que a senhora se apresentasse pra gente. Meu nome é Roberta Rios, eu sou psicóloga infanto-juvenil. Há mais de 20 anos eu trabalho com esse público, tenho 4 filhos, sou também neuropsicóloga. E a gente está aqui hoje para falar sobre esse universo aí que hoje é tão desafiador, Alexandre, que é a criação dos filhos, né? A gente teve aí um choque de gerações aliado a um momento da sociedade que tudo mudou, inclusive para essa geração de pais aqui. E a gente está aqui hoje para pensar e refletir e encontrar caminhos possíveis e mais leves para essa caminhada. Legal, a senhora já deu uma introdução no cenário, mas bora agora destrinchar um pouquinho mais esse cenário, como é que está hoje a vida das pessoas, como é que tá esse movimento, né? Como é que a nossa geração chegou como pais hoje, né? Que são os pais da geração Z. Eu falo que nós somos os primeiros pais e mães que vivemos uma vida analógica. De repente a gente está vivendo uma vida digital, os nossos filhos nasceram imersos a esse mundo tecnológico e a gente está no meio disso tudo. A infância não é igual, né? A infância é totalmente diferente. As habilidades que nós desenvolvemos de uma maneira natural, os nossos filhos não têm essa oportunidade. Por exemplo, quando você queria assistir o seu desenho, o que é que você precisava fazer? Eu precisava levantar, ligar a televisão, pedir permissão, né? Se eu podia, e para poder ter acesso, né? Ou tinha um horário, sei lá, alguma coisa assim. E a hora que você ligava a televisão, passava o desenho que você queria? Não, tinha que esperar o horário. Tinha que esperar o dia e o horário que ia disponibilizar aquele desenho. Sábado de manhã era o dia que passava, sei lá, Caverna do Dragão. Dragon Ball Z era o meu Dragon Ball Z. Mas ele não estava à sua disposição. Entende a diferença? Hoje, os nossos filhos, eles estão com a tecnologia à disposição. Tá tudo a um clique. Né? Então, assim, eles não desenvolveram, por exemplo, a habilidade da paciência, da espera, da tolerância. Então, quando eles nos dizem hoje, eu estou entediado, meu filho não sabe esperar, ele é ansioso, isso também tem relação com esse mergulho aí nesse imediatismo. E aí vem essa pressão da sociedade, né? Do movimento ali de a gente viveu de um jeito, hoje é diferente. E como é que fica essa pressão de ter que criar o filho? Pô, tenho que criar meu filho da maneira perfeita. Esse é um grande, assim, é o meu grande lema, Alexandre, é o meu grande lema. Nós, pais e mães, não precisamos ser perfeitos. Nós precisamos ser conscientes do caminho que a gente quer seguir. E essa busca por essa perfeição tem deixado os pais exaustos. Tem deixado eles, assim, numa condição de insuficiência. Esses dias eu falei num grupo terapêutico de pais e mães que, assim, essa parentalidade moderna tem deixado pais incríveis com uma sensação de que são sempre insuficientes. Entendi. E aí gera essa performance, né? De toda hora eu ter que fazer melhor, eu tenho que fazer assim, eu tenho que colocar meu filho assado na melhor escola, no melhor lugar. E tá deixando as crianças também ansiosas, exaustas, porque a gente coloca 1000 atividades, espera uma performance que eles não conseguem, porque a gente é ser humano.
E vai errar e vai acertar. E a gente não encontra esse espaço de consideração para lidar com aquilo que não é tão bom. E isso fica exaustivo. Exaustivo. Tanto para as famílias, para os pais e mães, quanto para as crianças e adolescentes. E aí a gente consegue definir um perfil? Tem perfis específicos? De modelos de pai, de criação, ou alguma coisa nesse sentido. Aquele pai que está mais preocupado com tal tipo de performance pro filho, ou diferente. A gente tem perfis diferentes de pais e mães, mas o que eu mais vejo hoje, né, na minha clínica, na minha caminhada é pais e mães. Nós tivemos antes uma educação baseada, né, num modelo mais autoritário. O objetivo dos nossos pais era calar o comportamento. Então, assim, aquele comportamento inadequado, deu uma birra, tirou nota baixa, brigou com um amigo. Os nossos pais, eles não estavam preocupados, e aí isso não é culpabilizando, né? Mas, assim, não tinha nesse momento uma preocupação assim, como é que meu filho está se sentindo? Uhum. Que emoção é essa? Qual é a educação emocional? Não tinha. Então, o objetivo era calar aquilo que estava visível, que é o comportamento. E aí a gente tinha essa educação baseada nesse modelo mais autoritário. A gente saiu disso, começou a olhar para a infância de uma outra forma. Opa, ele não é um mini adulto, eu não posso só calar o comportamento, eu preciso olhar para as emoções. E a gente começou num movimento, só que nós fomos para o outro oposto. Fomos num movimento que trouxe uma permissividade ali. Então, assim, eu acabo cedendo para o meu filho não chorar, ele não pode sofrer. Poxa vida, mas ele quer tanto isso, mas eu quero deixar ele feliz. Aliado a isso, nós mães principalmente, saímos de casa, fomos para o mercado de trabalho de uma maneira muito mais intensa, então essa culpa vem maior. Então assim, poxa, no momento que eu tô com meu filho, no sábado, é a única horinha que eu tenho, ele queria tanto comprar isso na loja de brinquedo, eu vou dar, porque assim, e aí com essa culpa misturada, fez com que a gente tivesse esse movimento, essa tendência a ser mais permissivo. Então a gente saiu de um extremo e foi para outro. E faltou a gente encontrar esse meio do caminho aí, que é o afeto com firmeza. Eu posso sim amar o meu filho, querer que ele seja feliz, mas eu não preciso dizer sim o tempo todo. Eu posso e devo dizer não. O não, ele é constitutivo. A falta, ela constitui quem nós somos. Então isso vai ajudar meu filho a desenvolver inúmeras habilidades que nós não temos a dimensão de como isso vai alcançando ao longo do tempo. O não é interessante, né? Como a gente usar o não. E aí, eu vou fazer um recorte rápido para uma outra área que não tem a ver um pouco, mas não tem muito a ver, que é a área das vendas, né? Então, o vendedor, ele tá acostumado a receber não todos os dias. Ele é preparado para receber mais não do que sim. E aí, fazendo o recorte de volta, a gente não... Eu vejo que essa infância de hoje não está preparada para receber esse não. E aí acaba indo para o mercado de trabalho um profissional que não foi criado de um jeito e chega no mercado de trabalho vai receber um monte de não e não consegue se alinhar a isso, né? Alexandre, eu acho que foi início de 2025, há um ano aí que eu fiz um vídeo e eu disse, sabe o que eu queria para os filhos de vocês esse ano, para a gente desenvolver, se eu pudesse escolher uma palavra? Resiliência. Tá faltando resiliência. Resiliência é isso. É a minha capacidade de ouvir um não, de ir lá, de tentar de novo, de tentar mais uma vez. Sabe qual a metáfora da resiliência? É o bambu. O bambu é aquele bambu que enverga, mas ele não quebra. Né? É isso, essa capacidade. Os músculos, eu falo muito dos músculos emocionais, sabe? Assim como a gente vai pra academia treinar, a gente precisa também treinar os nossos músculos emocionais. Só que a sociedade, ela não está favorecendo isso. Por essas questões que eu disse, né? Que assim, tá tudo muito ali a serviço, por outras questões de dentro de casa, né? Hoje a gente tem uma sociedade em que os nossos filhos são servidos o tempo todo. Então eu tenho criança de 5, 6 anos que tem alguém dando comida na boca dele, que não toma banho sozinho. A gente não desenvolve essa autonomia. Temos adolescentes, Alexandre, que vivem alheio à realidade da sua casa. Quantas vezes o pai e a mãe tá ali descabelando, fazendo o almoço, lavando a louça, carregando as compras, e o adolescente tá lá jogando e
alheio, como se ele não vivesse nessa sociedade. Então tá fazendo falta a vida real. E essas coisas simples, eu falo pros pais e mães, são coisas do dia a dia. A gente não precisa inventar uma coisa pra frustrar meu filho. Ai, hoje eu vou frustrar o fulano. Não, são coisas do dia a dia. Olha, guarde aí, vem aqui, vamos ajudar, vamos participar. Olha, a sua responsabilidade hoje na padaria e ao supermercado, essa responsabilidade é sua, arrumar sua cama, cuidar do almoço de todos. Enfim, coisas do dia a dia estão fazendo muita falta. Só o fato de já colocar ele na rotina da casa já gera esse movimento, porque vai dar alguma coisa de errado no caminho. Vai. É natural, né? A vida é assim, né? É isso, e assim, eu lavo a primeira vez a louça vai ficar amanteigada. E ok, e aí eu vou dentro de novo, olha, a gente precisa melhorar, bota mais detergente, sabe? Isso tem feito falta demais. E eu ainda nessa questão, né, dessa questão da criança, da educação ali inicial, eu sou uma criança da década de 80, né? E na minha criação tinha muito lance de educar batendo, né? Eu fui uma criança muito ativa e aprontei muito e apanhei muito. Hoje em dia a gente não vê mais isso. Não. Né? Como olhar isso? Qual é o novo olhar hoje? Tem um novo olhar de hoje? Como seria um melhor olhar, na sua opinião? Hoje a gente não recomenda, não orienta, bater, colocar de castigo, punir. A punição em si, ela vai resolver. Né? Eu brinco com os pais. Gente, se bater, resolvesse, eu também ia bater. Eu tenho 4 filhos e tenho inúmeras tretas. A grande questão é, a gente quer educar para agora, para hoje, apenas para calar o comportamento, ou eu quero que meu filho aprenda coisas da vida. Então, qual é o nosso objetivo hoje? Não bater, não punir, não viver nesse sistema de punição e recompensa o tempo todo, não significa concordar com o comportamento. Sim. Não significa não corrigir, não significa não redirecionar. Então, algumas coisas, por exemplo, que eu falo para os pais, básicas. Nós precisamos ter princípios dentro da nossa casa. Coisas que são inegociáveis. Então, assim, os nossos filhos, eles já vão saber que aquilo eu não vou abrir mão. Respeito. Aqui nessa casa, ninguém bate, ninguém grita, ninguém xinga, ninguém desrespeita o outro. Não tem a opção de não estudar. Não tem a opção de não cumprir as suas atividades, as suas obrigações. A gente pode conversar, negociar, mas não tem essa opção. Então, a gente precisa ir deixando esses princípios muito claros. Eu sou mãe, ele é o pai, nós damos o direcionamento. Isso também não significa que eu não vou ouvir sua opinião, que eu não vou considerar. Entende? Então, assim, ter uma clareza ali, que tipo de educação a gente quer dar para os nossos filhos. Outra dúvida muito grande dos pais é entre acolher e atender, né? Eu falo muito dos pais. Isso é legal. Acolher o sentimento, acolher a emoção é diferente de atender e ceder. Por exemplo, seu filho tá lá no parquinho, não quer sair, birra e chora. Você pode dizer pra ele: filho, olha, eu sei que você tá frustrado, eu sei que você tá com raiva, eu sei que você tá chateado. Você vai ajudando a criança a reconhecer o que ela tá sentindo. No entanto, a gente tinha um combinado e nós vamos precisar sair daqui agora. E você vai levar a criança chorando, sorrindo, triste, feliz. Entende? Eu acolho o que ele sente, mas eu continuo ali com meu posicionamento. Os pais estão muito inseguros em relação ao seu lugar mesmo de autoridade. Isso está fazendo falta. Ter autoridade, ter direcionamento não é ruim, muito pelo contrário. Famílias em que está todo mundo ali no mesmo nível, todo mundo fala no mesmo patamar, isso tem gerado crianças inseguras, porque, poxa, eu sou só uma criança, como é que eu tô no mesmo nível do meu pai? Quem é que vai me direcionar? Quem vai me proteger? Então, os nossos filhos, eles precisam saber que diante de uma situação que eles ainda não têm maturidade para resolver, existe um pai e uma mãe que vai dar direção, sim, que vai dizer, não, isso aqui, não, você não vai por aqui, você vai por aqui, eu vou sim intervir. Entende? Então, assim, a gente precisa retomar esse nosso lugar de pai e de mãe com segurança. Ter firmeza, ter clareza, direcionamento, né? Alexandre, e assim, a gente não precisa ter medo de ser autoritário. Mas outra coisa que a gente precisa ter cuidado é assim, eu não preciso ter firmeza no grito. Às vezes os pais acham que assim, não, eu falei 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Quando eu gritei é que ele me atendeu. E aí a gente acaba
sabe, se confundindo ali. Não precisa ser no grito. Eu posso dizer não pro meu filho, você Não afirme. não vai, e acabou. Acabou, não vou ficar discutindo. E aí, né, os pais me dizem, eu sei, gente, eu também tenho adolescente. E eles começam a insistir, a argumentar, e vai de novo, e reclama, e nananã. E aí, se ele for desrespeitoso, o que você vai fazer? Eu digo sempre, diga pra ele, olha, dessa forma eu não vou conversar com você. Tá? Você tá sendo desrespeitoso, a gente vai parar por aqui, para não se estender essa conversa. Quando você estiver mais calma, a gente conversa. Isso serve para todo mundo, até os pequenininhos. Que legal. E aí tem um movimento que a senhora trouxe vários recortes, né? Minha cabeça viajou. E aí o que acontece? Teve um momento que os pais de hoje tiveram uma criação, eles, eu não vou agir do jeito que meu pai agia comigo. Foi pro outro extremo. Chegou nesse extremo aqui, hoje ficou muito permissivo. E aí, nessa permissão, ele acaba ficando cansado e não tendo o resultado que ele gostaria que tivesse, né? E aí, que momento aqui no meio do caminho, o que a senhora indica para por onde ele voltar? Não, começa por aqui. Voltar para si mesmo. Reconhecer quais são as suas dificuldades. Quais são as minhas dificuldades como mãe? Por que eu me sinto inseguro? O que está acontecendo? Então, assim, nós como pais e mães, não é só a gente buscar informação rasa ali nas redes sociais, na internet. A gente precisa confiar em quem a gente é. Não, peraí. Outra coisa, não tenham medo do seu filho ficar triste, chateado, reclamar, frustrar, chorar. Eu brinco, Alexandre, que é assim, gato mia, cachorro late e criança chora e reclama. E ser humano chora e sente e tá tudo bem. Né, faz parte, às vezes os pais ficam muito incomodados, ficam também muito preocupados, né, poxa, ele me fez vergonha na casa da minha sogra, na casa da avó, no shopping, deu birra, ficam muito preocupados com quem tá olhando. Olha, eu vou ser muito honesta com vocês, eu tenho 4 filhos, eu nunca foi uma preocupação, porque eu sempre tive um pensamento muito claro na minha cabeça. O meu objetivo aqui é com o fulano, com o meu filho. É a minha prioridade. Então, assim, o que o outro tá olhando, seja no shopping, seja na casa, isso pra mim é menos importante. Então, o meu objetivo é com o fulano. Ele tá dando birra. Se é por causa que ele queria alguma coisa e eu disse não, eu continuo sustentando o meu não aqui muito tranquilamente, porque eu não estou me importando com o que o outro tá pensando. Então, assim, quando você ficar muito preocupado com o que a sogra, o tio, a avó, a escola... Pense assim, o meu objetivo é o fulano e eu vou sustentar aquilo que eu acredito. E aí vem o lance que a senhora puxou, né, das informações. Na rede social, no chat GPT, na inteligência artificial, tem um monte de gente falando um monte de coisa, né? E o pai acaba pesquisando, vendo, assistindo e fica com a cabeça cheia de vários modelos de como é que esse pai hoje, ele tá cansado, tá exausto de muita coisa, acaba... vendo muita coisa, não consegue fazer em casa e fica aquela dinâmica, né, de frustração, de... Exatamente. Tô aprendendo, mas eu não tô tendo resultado. Não aplico, não consigo aplicar nada funciona. Primeiro que a gente precisa ver, assim, o que vai funcionar na minha casa? Às vezes algumas coisas vão funcionar, outras não. Mas, assim, tem alguns princípios que eu acho que são básicos, basilares, fundamentais. O respeito. Não permita que o seu filho te xingue, te bata, te desrespeite, sabe? Retome o seu lugar ali de autoridade, que ele não faça isso nem com você, nem com ninguém. Traga para perto o vínculo, né? Então, assim, a firmeza, o vínculo, a proximidade ali, a gente entender que é importante. Eu tenho uma frase que eu uso que é conexão antes da correção. Legal. Conexão antes da correção. Então, eu preciso ter uma conexão ali com meu filho para dizer para ele, filho, olha, esse comportamento, isso funciona muito com adolescentes. Na verdade, isso é muito importante com adolescentes. Filho, olha, esse comportamento aqui não tá legal. Eu preciso que a gente sente, converse e redirecione isso. Então, eu preciso ter essa conexão antes, que ele vai dizer, minha mãe é só chata, ela só quer brigar comigo, só quer me punir, entende? Então, assim, eu preciso que meus filhos saibam que aquilo que eu digo, olha, isso aqui, esse caminho não é bom, que eles acreditem que, de fato, eu tô falando aquilo na melhor das intenções. Não é porque eu quero brigar, não é porque eu sou chata, não é porque eu quero punir, é porque eu os amo tanto e eu quero o bem deles. E aí tem uma coisa que eu falo, sabe, Alexandre, que é assim...
Às vezes, os nossos filhos, eles não entendem e tá tudo bem. Não adianta a gente querer convencê-los. Eles não entendem, mas quando essa conexão ela é tão profunda, necessária, aquele adolescente que você diz, filho, essa festa aqui, poxa, essa daqui eu não vou deixar você ir, porque eu não me sinto seguro, é um lugar perigoso. E mesmo que ele queira muito, ele, ai, mãe, eu quero muito, não. Mesmo que ele queira muito, ele vai dizer, tá bom, vou confiar se a senhora tá dizendo, mesmo que ele fique chateado, entende? Então a gente diminui ali os conflitos. Então são tantas nuances que a gente precisa trazer aí nessa educação, mas existem coisas muito básicas que a gente tá perdendo, que é esse respeito, que é esse vínculo, que é essa proximidade. E eu não tô falando de tempo, tá? De tempo quantitativo, não. Eu tô falando de tempo de qualidade. Os nossos filhos precisam saber que eles são importantes para nós, que a gente tem prazer de estar com eles, que a gente faz questão. Eles precisam saber, não é falado, eles precisam sentir isso. Então, tem coisas que a gente pode e deve fazer nesse caminho. Fantástico. E você estava falando, me veio na cabeça várias situações. E aí me conte, tem os pais cansados, né? Vamos fazer um recorte só de pais cansados. Vamos. E eu sei que a senhora tem uma teoria sobre isso, né? Eu queria que a senhora discorresse, contasse um pouquinho pra gente sobre a sua teoria. Eu tenho. Eu falo, uma das primeiras coisas que eu falo é: pais que estão cansados, mães exaustas, 100% das vezes eles estão fazendo aquilo que já não eram para eles fazerem. Porque uma outra questão que a gente tem é a autonomia. Né? Então, assim, eu não transfiro para o meu filho a responsabilidade de arrumar a mochila dele, comer sozinho, tomar banho sozinho. Então, eu vejo crianças de 5, 6 anos recebendo comida na boca, tomando banho, tem a babá, tem a mãe, tem sempre alguém se responsabilizando por aquilo que é dele. Né? Vejo pais e mães conferindo a agenda escolar de adolescente. São responsabilidades que já são pra gente transmitir. Então, imagina, eu falei esses dias numa palestra, gente, se eu me responsabilizasse por tudo dos meus filhos, eu não estaria aqui. Eu não conseguiria trabalhar, eu tenho 4 filhos, eu tive gêmeos. Eu tenho 4 filhos, então eu não conseguiria trabalhar. Eu não conseguiria vir aqui falar com você. Eu não escreveria o meu livro. Eu não atenderia. Não faria nada. Qual é a nada. idade deles? Dos meus filhos, eu tenho um de 18, um de 14 e os meus gêmeos de 10 anos. Olha, várias fases diferentes, né? Várias fases. Então, eu já passei por inúmeras. Então, a gente precisa dar para eles. E, assim, isso é tão maravilhoso, gente. Isso é tão maravilhoso que quando a gente dá para os nossos filhos a oportunidade de aprender, de se responsabilizar, de ir lá, de errar, de tentar de novo, a gente também fortalece a autoestima deles. Porque assim, poxa, eu me sinto capaz, eu já cuido das minhas coisas, eu ajudo em casa, eu lavo a louça, entende? Isso vai dando para eles uma sensação de autonomia, de autocapacidade, que é um dos pilares da autoestima, de que eu dou conta. E isso, assim, faz toda a diferença no desenvolvimento deles, toda. Então, essa é uma das situações que faz com que a gente se sinta cansado, quando a gente não dá para os nossos filhos aquilo que eles já poderiam fazer. Então, assim, a gente pode acompanhar, pode ajudar, pode orientar. Outra coisa que eu sempre digo, a gente está exausto porque a gente está buscando o impossível, que é ser perfeito. Isso é da ordem do impossível. Toda mãe, todo pai, não existe essa perfeição. Um dia você vai se chatear, vai se estressar, vai falar mais alto, vai até gritar. E aí você vai lá e diz, fulano, olha, me desculpa. Mamãe hoje se estressou, não era com você, não precisava eu ter usado esse tom. A gente volta e tá tudo bem. Então, esse excesso de busca de perfeição estão deixando os pais exaustos, porque é impossível. Então, aquilo que é impossível, a gente se frustra todos os dias, não consegue. E aí eu fico sempre com essa sensação de que eu sou sempre insuficiente como pai, como mãe. Deixa eu trazer um outro ponto também que eu lembrei agora que na minha infância para adolescência foi um ponto muito importante. A mesada,
né? Hoje, eu não sei como é que é hoje, eu não tenho filho, né? Eu não sei Aham. como é que tá o movimento de mesada hoje. Mas na minha época, a mesada, ela era Aham. meritocrática, né? Eu tinha atividades que eu tinha que exercer na casa para poder ter a minha mesada específica de tais atividades que eu fazia, né? Hoje, como é que tá esse cenário? Tem mesada, ainda existe isso hoje? Hoje a gente recomenda, dependendo da idade da criança, semanada, né? Que ele consegue administrar ali por semana. E aí, algumas famílias, eu acho que isso é muito individual de cada família. Algumas famílias fazem isso, né? Lavar o carro, fazer algo que é coletivo ali, que não seria responsabilidade dele. E aí ele recebe alguma coisa por isso. E eu acho que é super importante, porque a gente dá para a criança a oportunidade de administrar ali, né? As crianças, por exemplo, que compram lanche na escola. Eu sempre digo para os pais, dê o dinheirinho para ele administrar. E se ele gastar tudo no primeiro dia, poxa, no outro dia ele vai ficar sem lanche. Não vai morrer não, viu, gente? Aí ele não vai, tá tudo bem, vai acontecer, né? E aí ele vai aprendendo com seus próprios erros, com essa forma que não foi muito legal. Então a gente precisa dar para eles mesmos essa autonomia e deixar que as consequências naturais aconteçam. Ah, eu não fiz o meu trabalho e aí eu enlouqueço, passo a noite fazendo o trabalho do meu filho junto com ele, para ele levar no outro dia. Não, filho, você não fez seu trabalho. Poxa, você chega lá na escola, você conversa com a professora, vai tirar uma nota mais baixa. Faz parte, tá tudo bem. Com isso, ele também vai aprender. Só voltando à questão da mesada, dessa questão da meritocracia, eu só me preocupo com o excesso. Tudo que eu faço, eu vou ganhar alguma coisa, Sim. né? Eu vou lá, lavo um copo, é R$ 1. Eu lavo dois, R$ 2. Cuidado com isso. Então, a gente precisa deixar claro que algumas coisas a gente vai fazer porque a gente mora naquela casa, a gente vive em comunidade, então é responsabilidade de todos cuidar ali daquele ambiente. E aí a gente pode estabelecer algumas coisas extras, Sim. né, que não fazem parte da rotina, que não fazem parte da obrigação da criança, do adolescente, para que ele receba algo. Legal. No meu caso era o carro, né? Eu ficava felizão. Final de semana eu ia lavar o carro, o papai falava, me dava a chave. Minha felicidade não era lavar o carro, era tirar o carro da garagem. Com 12 anos eu já dirigia, eu tirava o carro, falava, caramba, isso é muito firme. E aí, isso gera aquela. É muito interessante a sua fala direcionado pro. Acabou o dinheiro da minha mesada, eu sei que vai ter mais que se eu pedir, então eu vou sair gastando. E acaba criando uma pessoa que vai crescer que acha que sempre vai ter mais, né? E que não aprende, né, Alexandre, assim, a administrar, a medir, a negociar, né? Poxa, eu tenho R$ 20, então se eu comprar 10 hoje, 10 amanhã, ok. Mas se eu comprar os 20 hoje, acabou. Né? Então a gente precisa dar para os nossos filhos essa sensação de limite, de finitude, porque a vida, imagina, se a vida é finita, né? Quanto mais os recursos que estão aí, as relações, isso, gente, não é só em relação ao dinheiro. Mas eu tenho muito dinheiro, eu posso dar para o meu filho. Imagina que eu vou deixar ele sem comer. Mas isso traz uma generalização dessa sensação. Isso me ajuda a ter limites no relacionamento com o outro. Total. Né? Porque assim, eu sei que existe um limite ali, isso já vai me treinando pra minha vida futura, quando eu começar a namorar, me relacionar, e aí eu vou respeitar os limites do outro. Então a gente precisa, a infância ela é muito curta, mas ela é muito, muito importante. Aquilo que a gente planta ali, ele vai reverberando ao longo da vida. Legal. Vai reverberando, né? A gente vê muito hoje, por exemplo, adolescentes, né, querendo tirar a própria vida, com ideação suicida, automutilação. E aí a gente pensa, o que foi que aconteceu? Né? Não é culpabilizando, mas assim, nessa caminhada aí que a gente poderia ter feito de uma outra forma. São adolescentes que muitas vezes não conseguem lidar com a desilusão amorosa. Né? Então eu acho que assim, poxa, acabou o mundo, eu não tenho como sair, porque eu não tenho esse treino da frustração do dia a dia. Então assim, imagina, agora chegou uma desilusão amorosa, alguém não me quis, alguém me deu um fora, é caso de fim de vida, entende? Então assim, claro que não é tão simplista assim, mas a gente tem visto muito, muito, muito. Que é exatamente esse modelo de ter fortalecido o músculo quando era pra fortalecer, né? Aí eu chego ali fraco, xoxo, frango. Que nem aquele meme daquela repórter.
Aí, o que acontece hoje? Hoje os pais eles estão preocupados com várias coisas, né? Comportamento, escola, telas, emoções. Aonde ele deve colocar mais energia? Aí vai ter momentos, né? Se tem uma criança de até tal idade, tem algum ponto que tem que colocar mais energia ali. Depois, noutra idade, adolescente, cada etapa da vida tem uma parte mais importante para ser cuidada ou tratada ali, o pai colocar mais atenção? Olha, eu diria que assim, nos primeiros anos de vida, a gente precisa fortalecer a sensação do cuidado, da proteção, do estímulo à autonomia, né? De fortalecer, assim, que ele pode, ele é capaz. Então, assim, a criança já com 1 ano, 2 anos, ela já pode começar a aprender a guardar os brinquedinhos. A gente pode fortalecer o brincar, o nosso vínculo com a criança, com o bebê ali, nutrir ele afetivamente. Então, a gente vai, à medida que a criança vai crescendo, essa autonomia também, não que a gente deixe de ter o vínculo, mas esse copinho do afeto, ele já está abastecido e a gente vai reabastecendo ele. E à medida que a criança vai crescendo, eu acredito que essa responsabilidade, ela precisa ser investido nisso. Essa autonomia, o vínculo. E à medida que vai crescendo ainda mais ali, quando chega na adolescência, catar pelo braço e não deixar escapulir, sabe? Trazer mesmo para perto, mas no sentido, inclusive, simbólico, de que a gente não vai permitir que esse vínculo vá se esvaindo, que é muito natural, né? Que os adolescentes, eles procuram os grupos, eles vão se identificar e tá tudo bem, mas que a gente não deixe de ser referência. E para isso, a gente precisa, sim, fazer um esforço enorme. Lembrar do nosso lugar de adulto, de vínculo, que é a gente que busca, a gente que vai atrás, a gente que faz questão, para que os nossos filhos continuem sempre ali conosco. Então, eu diria que essas são as coisas mais importantes. Criar memórias afetivas, rituais de família, né? Ao longo da vida. Esses dias uma mãe estava me contando que fizeram cabaninha, eu até brinquei com ela, olha, já vai virar um ritual isso, que todo final de semana vocês vão fazer a cabaninha ali, isso para crianças menores, crianças maiores, ver um filme no final de semana, sessão pipoca, enfim, coisas que façam parte. E a gente não precisa criar momentos assim, viagens extraordinárias, sabe? Não é isso que marca, não é isso que marca. É a gente estar ali com uma disponibilidade interna, sabe? De que assim, eu tô ali realmente de verdade pro meu filho, interessado no que ele tá falando, querendo saber, conversando, puxando assunto. Isso é que vai ficar. Seja um passeio na esquina, no quarteirão de casa, na padaria, tomar um suco, mas que a gente esteja de verdade. E aí eu vou no contraponto. E aquele pai vai falar assim, pô, Roberta, bacana, legal, mas eu não tenho tempo, eu não consigo estar em casa, eu não consigo dar essa atenção. Como equilibrar isso? Eu também não tenho tempo. A gente vai equilibrando os pratinhos desequilibrados, né? Eu brinco que assim, a gente não tem esse equilíbrio perfeito, Alexandre. Um dia você vai trabalhar, vai sair 7 horas de casa e vai chegar 10 da noite, talvez seu filho vai estar dormindo. Mas no outro dia ou no final de semana você vai tirar um tempo de qualidade. E aí é que muitas vezes nós pecamos. Porque aí esse tempo de qualidade a gente acha que é ir pro shopping comprar coisas. Fazer tudo que ele quer. Sim. Né? E não é. O tempo de qualidade é eu estar de fato ali de verdade. Ou então eu tiro um tempo de qualidade, mas assim, um tempo de qualidade pra mim. Eu vou resolver uma coisa do trabalho, deixo ele brincando lá no parquinho e fico no celular. Isso não é tempo de qualidade. Tempo de qualidade é eu estar ali de fato, de verdade. E não precisa de muito. Eu falo pros pais, eles pedem tão pouco. 15 minutos, 20 minutos que você pare, olhe pra ele, converse, puxe um assunto. Aproveita o percurso que você leva pra escola, busca. Sabe, o que acontece nesse percurso? Às vezes a gente tá no celular. Às vezes eles estão nas telas. Um momento que a gente perdeu ali de 10, 15 minutos que você podia cantar junto, colocar uma música, fazer uma brincadeira de adedonha, conversar um assunto, né? Me conta as fofocas da escola, aí fulano, e não sei o quê. Sabe, a gente precisamos como pais e mães criar. E não existe isso, gente, de que assim, eu não tenho tempo. Se você é pai e mãe, você vai precisar arrumar tempo. Porque é a mesma questão da saúde. Se a gente não arruma tempo para cuidar da saúde quando a gente tá bem, quando a gente estiver doente, a gente vai ter que arrumar. Do mesmo jeito com filhos. Se você não arruma tempo hoje para olhar pro seu filho, que é criança,
Quando chegar na adolescência, talvez você vai precisar arrumar muito mais do que tempo, né? Então, assim, tem muitas questões que vão impactar. E lembrar que a nossa principal missão de vida é formar esses seres humanos que estão ali. Porque, assim, quando os pais me dizem, poxa, a coisa mais importante da minha vida é meu filho. Como assim? Então você não consegue nem 10 minutos com ele? Será que é mesmo a coisa mais importante? E aí ele fala assim, mas eu trabalho muito para poder educar ele, mas não gera o tempo, né? Talvez o tempo fosse mais importante. Ele não tá precisando, ele não tá precisando do seu dinheiro, ele não tá precisando das roupas de marca, da viagem pra Disney 3 vezes por ano. Não é isso que vai fazer do seu filho um ser humano emocionalmente estável, uma pessoa do bem, que dê conta das suas coisas, um profissional bem-sucedido. Não é isso. Fantástico. Fantástico. Eu acho que muitos pais precisarem ouvir isso. Né? Já prepara esse corte, Lucas, porque esse ficou bom. Aí o que acontece? A gente tem alguns momentos, né, que na área empresarial, na área de vendas, a gente chama de objeções ocultas, né? E a criança tem isso também, né? Talvez não a palavra objeção, mas uma birra, um choro, alguma coisa oculta que ela está transparecendo que a gente precisa entender. E a senhora consegue trazer uns cenários direcionados para isso? De repente, se a criança está passando por isso, pode ser que seja isso aqui. É assim, Alexandre, eu sempre digo, né, que às vezes a criança tá mais irritadiça, tá chorando por tudo, e a gente precisa olhar primeiro o básico. Uhum. Voltar pro básico. Essa criança tá com sono adequado, tá se alimentando bem, tá fazendo atividade física, então, assim, a saúde mental dela tá em dia, ela tá tendo tempo de qualidade com essa família, teve alguma mudança importante, separação dos pais, mudança de cidade, questões escolares, bullying, enfim. A gente precisa olhar o cenário e entender. E aí, o que às vezes os pais dizem assim, ele tá assim, eu pergunto pra ele, ele diz, não sei. E ele de verdade não sabe. Porque ele não sabe nomear o que ele tá sentindo. Uhum. Ele não sabe trazer pra você assim, olha, poxa, eu tô mal assim hoje porque aconteceu isso. Nem os adultos conseguem, muitas vezes. Sim. Né? Trazer isso de maneira clara e a gente precisa ir ali ajudando a criança a entender. Então, a primeira coisa é esse básico pra gente entender o que pode estar acontecendo. Se essa criança tá mais isolada, tá mais triste, o que pode ter acontecido? Não, Roberta, não aconteceu nada, tá tudo como antes. E aí, então, talvez essa criança seja uma criança que precisa desse olhar até profissional mesmo, para entender suas emoções, como ela é, o que ela lida. Às vezes é um perfil de uma criança que é mais sensível, que chora com mais facilidade, né? E a gente precisa ajudar essa criança a se fortalecer. E ao profissional não significa que tem um diagnóstico, muito pelo contrário. Eu diria que hoje a maioria dos nossos pacientes não tem diagnóstico. Tem questões da própria vida que precisam se fortalecer, que precisam saber se posicionar, ou que está muito agressivo, enfim. Então a gente precisa ajudar essas crianças a entenderem e a nomear o que estão sentindo. E a partir daí se conhecerem e ir dando os passinhos aí. Fantástico, fantástico. Tem uma pergunta aqui que é tipo assim, um pouco mais direcionada para os pais, né? O que é que tá faltando para os pais hoje? O que é que tá faltando para os pais hoje? Não é tempo, viu? Não é tempo. Eu acho que é essa disponibilidade, sabe? Assim, uma disponibilidade interna de estar, de fato, presente. Porque a gente tá fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. A gente quer estar com o nosso filho, mas a gente também quer responder a mensagem. A gente quer falar com o cliente, com o paciente. A gente quer estar com a cabeça em outro lugar. Então, eu acho que está faltando disponibilidade interna, não tô falando de tempo, de estar ali de verdade, de fato. Tá faltando também segurança. Olha, eu vou tomar essa decisão aqui com meu filho. Não tem receita de bolo, mas eu vou tomar e vamos que vamos. E eu vou sustentar e vai dar certo. Sabe, assim, essa segurança, olhar para si, não é essa intuição mística, mas assim, de que, poxa, não tem ninguém que conheça meu filho mais do que eu, então eu vou olhar para ele, vou pensar aqui, o que eu posso fazer nessa situação? Não tá. Já ouvi especialista, já li informação, mas aqui em casa, com o fulano, isso que funciona e é isso que eu vou fazer. Então tá faltando segurança e disponibilidade interna.
Fantástico. E aí o pai deve estar assistindo e falando assim, beleza, e como é que eu faço isso agora, doutora? Olha, a gente tem 1000 formas de fazer. Me contrata! Pode nos procurar. A gente tem hoje, né, grupos terapêuticos de pais e mães, né, em lugar onde que esses pais e mães sentam, conversam, pensam sobre a sua própria parentalidade, encontram caminhos. Não é receita de bolo, é saber aquilo que funciona para mim, o que funciona na minha casa, o que não funciona. Ouvem outros pais. Nós temos os eventos para pais e mães todo mês, são eventos para convidados, não tem custo. Então, assim, nosso objetivo é trazer esses pais para essa consciência, para pensar. E ali a gente tem profissionais das mais variadas áreas. Então, a gente já teve psiquiatra, pedagogo, fonoaudiólogo, enfim, para a gente falar sobre esse lugar de cuidado da infância e adolescência, né? Psicólogos da parentalidade, enfim. E eu acho que a gente precisa olhar para isso. Então, assim, buscar isso, buscar informações de qualidade, não é ficar buscando, lendo, vendo redes sociais, não, é informações de qualidade daquele vídeo que você vai parar e vai assistir, não, isso aqui faz sentido, né? Não é ficar se comparando com a família margarina, que não existe, tá? Ali é um recorte. Todo mundo é feliz em algum momento, né? Com a sua família, talvez tá ali a foto, é só uma parte da vida. Então, acho que a gente precisa olhar para si, olhar para sua família e buscar formas de poder caminhar com mais leveza e segurança. E em que momento o pai olhar assim e falar, eu preciso de uma ajuda profissional? Olha, quando a gente avalia aqui, se a gente pensar na criança, tá? Vamos lá. Existem alguns pilares, alguns requisitos, né? Pra gente pensar nisso. O primeiro, a gente precisa olhar a frequência, a intensidade daquele comportamento, daquela situação e se está impactando na vida daquela criança e daquela família. Por exemplo, uma criança que está brigando, chorando por tudo, ou batendo na escola, qual a intensidade, frequência e o impacto disso? Todos os dias ela está brigando, está acontecendo, está escalando essa agressividade e isso está trazendo problemas. Está na hora de procurar ajuda. Então, a gente precisa avaliar esses comportamentos. Se a gente pensar, mas não apenas nesses momentos, né? E se a gente pensar da mesma forma para outros comportamentos. Atenção, não consigo me concentrar, mas quanto eu não consigo me concentrar? Todos os dias? Isso está me trazendo prejuízos? Ok, então eu vou precisar olhar para isso. Não, um dia eu me distraí e não consegui me concentrar. Isso faz parte da vida, todo mundo se distrai em algum momento. Ok, ou eu estava muito preocupado com outra coisa, do mesmo jeito para outros sintomas aí, ansiedade, enfim. Agora, Alexandre, eu sempre digo que a educação emocional, ela deveria estar no currículo escolar, né, como prevenção, entende? Então, assim, uma criança que eu tenho lá grupos terapêuticos de crianças a partir de 3 anos. Então, uma criança que com 3 anos, ela já vai aprender sobre as suas emoções. O que eu faço quando eu sinto raiva? Eu brinco com eles assim, a gente pode sentir tudo. Raiva, tristeza, inveja, tudo eu posso sentir. Sentir é legítimo. O que eu não posso é pegar aquilo que eu sinto e que isso machuque o outro ou machuque a mim mesmo. Né? Então eu posso sentir raiva, mas eu não posso bater. Eu posso ficar triste, mas eu não posso me deitar ali e nunca mais me levantar. Entende? Então a gente vai ali trazendo a educação emocional como prevenção. Isso devia estar no currículo escolar. Deveria ser um direito, como diz uma mãe de uma paciente, um direito constitucional, né? De toda criança receber essa educação emocional. A gente se preocupa tanto que a criança aprenda a ler, a escrever, a ir para a escola, a falar outras línguas, né? Hoje as crianças já são alfabetizadas no inglês, português, tem outras que em francês, enfim. Mas a gente esquece de ensinar para os nossos filhos essa educação emocional, né? O que eu faço quando eu me sinto assim? Como é que eu me posiciono se o meu amigo vier e me ofender? Tem criança que não consegue se posicionar. E o engraçado é que a emoção a gente acaba usando mais do que uma língua nova, né? Muito mais. Sempre, né? Pro grau de importância, né, que deveria ser dada, né? É fantástico. E quando passa por esse momento com um profissional, não só a criança recebe aquela atualização, né? Mas a família toda percebe, né? A família toda muda, né?
Com certeza. E assim, lá a gente tem um trabalho que é direcionado às famílias. Então, assim, eu não atendo apenas a criança. Eu preciso trazer pai, mãe para perto. As famílias precisam ser bem-vindas nesse espaço terapêutico. Às vezes a gente recebe babá, a avó, o motorista, a governanta, enfim, todas as pessoas que se envolvem ali para que todos consigam falar a mesma linguagem, ajudar a criança da melhor maneira possível. Então, são as famílias que se cuidam, né? A gente não faz atendimento só da criança. Imagina, eu vou receber essa criança uma vez por semana, 50 minutos. Se eu não ajudar esse pai, essa mãe, olha, presta atenção nisso aqui, que vamos tentar fazer de uma outra forma. Tenta e me conta se deu certo. Entende? Eu preciso orientar esses pais, eu preciso entender qual é a dinâmica deles e dizer para eles, olha, o que vocês acham da gente fazer dessa forma? Né? Dar uma sugestão, ouvi-los também. Ai, Roberto, isso funcionou. Ah, não, isso não deu certo. Então vamos pensar em outra coisa. Então a gente precisa ter essas famílias muito pertinho e cuidar, né? E cuidar da família assim como um todo, não apenas da criança ali naquele momento de desenvolvimento. Na nossa conversa aqui, eu lembrei de uma situação de um pai que eu conheço que está passando por uma dificuldade específica com um filho, né, que já está ali na adolescência um pouco mais velho, e ele está com problemas muito de sexualidade. Né? Hoje é um tema muito forte, muito polêmico, né? Até para a gente ter né, aquele cuidado até para a gente falar aqui para não cair o vídeo no YouTube, né? Mas é um problema muito forte e latente hoje na sociedade como um todo, né? As crianças estão chegando na adolescência e estão tendo essa dificuldade de se encontrar, né? E é exatamente esse o que esse pai, esse amigo meu tá passando nesse momento agora. O filho chegou numa determinada idade e ele não sabe o que é que ele gosta, o que é que ele quer, o que é que ele, né? E o pai, por ter a nossa idade, né? Ele não sabe como conduzir, não sabe como tratar, não sabe como direcionar ali também. E aí fica aquele jogo, né? Do adolescente não sabe para onde vai, o pai não sabe como conduzir, e todo mundo fica chutando a bola pro meio do campo e não sabe para onde tá o gol, né? É isso mesmo, Alexandre. Todo mundo, olha só que analogia bacana. Até a bola tá ali no meio do campo, o problema, e ninguém consegue dar uma direção. Né? Então, assim, são questões que vão aparecer hoje de uma maneira muito mais intensa, porque eles têm acesso a muitas coisas. Gente, eu atendo adolescentes, tenho um grupo de adolescentes, então, assim, o que eles nos mostram, que eles veem, fazem, programas, assistem, então a sexualidade, ela tá muito mais fluida. Então, existe uma dificuldade ali de ter uma identificação um pouco mais concisa, sabe? Então, assim, eu fico muito na dúvida, eu gosto de menina, eu gosto de menino, o que que eu vou, pra onde eu vou, e eles ficam, às vezes, nesse conflito. Por outro lado, as famílias, algumas vezes, não aceitam, tem muita dificuldade, então essas situações são preditoras, muitas vezes, de questões importantes mesmo de saúde mental, sabe? Às vezes a gente tem adolescentes nesse momento que começam a se automutilar, que pensam que tem uma ideação aí. Então a gente precisa ter cuidado de trazer essa família para perto. Quando a gente recebe uma família assim, com uma questão de sexualidade, dessa dificuldade, essa família precisa estar ainda mais perto. Às vezes a gente faz atendimentos só com os pais de forma sistemática ali toda semana para ajudá-los a entender qual é o momento que o filho está passando, que caminho a gente vai trilhar, o que a gente vai fazer ali. Porque nós, pais dessa geração, a gente não aprendeu naturalmente sobre isso, né? Sobre essas diversas formas de sexualidade hoje. Então, a gente tá meio perdido, mas eles sabem, os adolescentes, eles sabem muita coisa. E, às vezes eles precisam sentar e nos dar aula mesmo. Olha, isso significa isso, esse termo é isso, olha, não fala assim que é preconceito, e a gente precisa também ouvi-los, né? E ajudar essas famílias a encontrar o melhor caminho. Fantástico, né? A sua visão de trazer e aterrissar a gente assim, né? Porque tem muita informação, tem muita gente falando e tem muita gente perdida, né? Ao mesmo tempo que tem muita informação, tem muita gente perdida, né? Eu acho que, na verdade, a informação faz com que as pessoas fiquem perdidas, né? Porque é muita direção para ir, né? Ao mesmo tempo.
Esses dias eu disse isso, Alexandre, que assim, nós nunca tivemos tanta informação sobre educação, nunca pensamos tanto sobre isso, mas também nunca tivemos pais e mães tão perdidos, tão exaustos, tão cansados, tão, sabe, incomodados ali com seu lugar de pai e mãe e sentindo menos prazer nesse espaço. Essa semana eu tive uma grata surpresa que uma mãe me disse assim: nossa, Roberta, eu tô encontrando prazer nisso aqui, sabe? Na maternidade, né? Antes tava sisuda, pesado, agora não, tá leve. Então, assim, precisa ser. Claro que não é leve o tempo todo, aí a gente às vezes traz aquele negócio, né? A maternidade real, ok, que tem momentos que é cansativo, mas não precisa ser isso, gente, não precisa. Se a gente tiver ali alguns princípios ali basilares, primeiro deles é que não vai ser perfeito, então a gente já diminui as expectativas, então a gente vai se frustrar menos. Porque eu sei que meu filho vai chorar, que um dia ele não vai se comportar bem na escola, que eu vou ser chamada, tá, tudo bem, isso faz parte da vida. São problemas que eu vou resolver. Então isso traz uma leveza maior e vai ficando mais prazeroso. Tem até uma coisa que eu tenho percebido, que, porque como eu não tenho filho, eu vou analisando os filhos dos outros, né? Aí eu vejo assim, o meu filho recebeu uma advertência na escola e chegou no meu aplicativo. Não tem mais aquele negócio do filho pegar a advertência e levar pra casa e apresentar a advertência, né? Tipo assim, aquilo ali era o momento ápice, né? Tipo assim, eu não vou pegar a advertência porque eu vou ter que apresentar pro meu pai, né? E o aplicativo hoje tirou isso, né? Excelente consideração, Alexandre. E eu nem sou pai. Olha só. É verdade. Ainda não sou, se Deus quiser. É verdade, né? Muitas vezes acontece isso. Acontece, e talvez esse ato simbólico de pegar ali aquele papel e ir lá, ter que mostrar pra minha mãe. Minha mãe tem que assinar, o meu pai tem que dar ciência, senão não entro no outro dia na escola. Isso trazia para essas crianças uma responsabilidade. Opa, o que eu fiz tem peso, tem valor. O meu comportamento está sendo olhado aqui. Então, assim, faz falta isso. Essa sensação de que, assim, eu vou ter que lidar com as consequências. E aí, às vezes, as escolas, né, também estão muitas vezes, sabe, massacradas, pressionadas pelas famílias, de que assim, olha, não fala assim com meu filho, olha, né, as crianças, os adolescentes viraram clientes. Então, assim, eu tenho que... Então, as escolas também estão sofrendo muito, com muita dificuldade para fazer isso, né, para dizer, opa, assim você não faz, aqui você não faz, aqui você não entra, porque senão ela começa a ter problema lá com os pais. Então, assim, tem inúmeras situações que acabaram deixando essas crianças e adolescentes mais frágeis. E aí a gente vai vendo que tem vários pontos, né, de conexão dentro desse... né, que a gente precisa... E acaba que é difícil, né? Não é fácil. Os pais precisam ter um acompanhamento de um profissional que tá ali exatamente para isso, né? E trazer. E eu gostaria que a senhora trouxesse aquela mensagem, né? Aquele convite, né? O pai não precisa ser assim, pode ser melhor, né? Aqueles pais que estão cansados. Nessa câmera aqui, eu gostaria que a senhora mandasse aquela mensagem para aqueles pais que estão cansados, mas que não precisa ser assim. Olha, eu diria que para pais e mães que não permitam que essa parentalidade perfeita, moderna, tire de vocês a sensação de que vocês são pais incríveis. Transformem vocês em pais insuficientes. Vocês não são insuficientes. Vocês são os melhores pais, as melhores mães que seu filho poderia ter. Meu convite é para trazer mais leveza, mais prazer, mais tranquilidade na educação dos seus filhos, no dia a dia, na caminhada. Tem uma frase que eu sempre digo que mães reais não são perfeitas, mães perfeitas não são reais. Então que a gente tenha isso como fundamento, para que a gente sempre se lembre que quando a gente erra, quando as coisas não saem como a gente gostaria, isso também faz parte da vida acontecendo, e isso também ensina os nossos filhos que eles também são seres humanos e que eles estão aprendendo nessa caminhada da vida. Que fantástico!
Que fantástico. E para encontrar a doutora Roberta Rios, como é que faz? Instagram e contatos, que aí depois a gente vai colocar tudo aqui na descrição. Tá. Tem o contato, né? Tem o Instagram, @psicóloga Roberta Rios. Tem um canal no YouTube também, Roberta Rios, psicóloga, que tem alguns vídeos lá. Eu tenho também cursos online na Hotmart. Temos uma comunidade online de pais presentes e conscientes, que a gente trata todo mês, tem convidados. A gente vai deixar o link aqui também para vocês, que vocês possam encontrar caminhos aí nesse lugar da parentalidade, dessa educação dos filhos, porque eu sempre digo, às vezes a gente diz que os nossos filhos são a coisa mais importante da vida, mas será que a gente se disporia a olhar pra gente para cuidar melhor dos nossos filhos? E esse é meu convite, para que vocês olhem mais para vocês como pais e como mães, para que possam cuidar melhor ainda dos filhos de vocês. E eu te digo mais, se você é aquele pai ou aquela mãe que tá na dúvida de procurar um profissional, acha que não é para ti, né? A doutora tem um produto que é exatamente esse, que talvez seja o primeiro passo. Acessa a Hotmart, o produto, assiste, tem um primeiro contato, que com certeza isso aqui vai te levar para um grau de clareza maior e tu vai entender que esse é um movimento que talvez seu filho, você, sua família precisa de um acompanhamento de um profissional. Verdade. Né? Olha, Então, já indo para o final, doutora, muito obrigado por esse papo, muito obrigado por ter vindo, muito obrigado. Acredito que o pai que precisa ir assistir esse podcast vai ter muita clareza e vai ser um primeiro passo para poder ajudar uma família, e ajudando um empreendedor, um empresário também faz parte do nosso movimento aqui. Com certeza, né? E que a gente possa compartilhar sempre informação de qualidade, trazendo sempre coisas que possam contribuir para trazer qualidade de vida mesmo na vida de cada família, porque isso reverbera na nossa sociedade, e esse é meu principal objetivo, ao compartilhar informações. Alexandre, em breve também a gente vai ter o lançamento do livro. Eu escrevi um livro muito em breve, aí eu venho aqui contar para vocês. Em julho já deve estar por aí pra gente poder conversar ainda mais. Tudo aquilo que eu falo vai estar sistematizado e escrito. Já pode compartilhar o nome do livro? Pode. Firmeza e Afeto. Olha, bem sugestivo, né? Seja firme, mas tenha afeto. Fantástico, doutora. Muito obrigado por esse momento. Obrigado você que ficou até aqui. Não te esquece de seguir a doutora psicóloga lá, psicóloga Roberta Rios no Instagram, Modesto Alexandre também no Instagram, e Portal para Negócios. A gente espera lá. Muito obrigado. Tchau, doutora. Tchau, muito obrigada. Beijo, gente.